Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo através do nosso canal, o youtube.com/Bora Correr Galera, e para quem está nos ouvindo através de todas as plataformas de podcast. Então você já curte aí o vídeo e já classifica o nosso podcast, porque dessa forma a plataforma entende que é um conteúdo bacana e vai enviar para outras pessoas, tá? Hoje eu vou para aparecer aqui, mas foi bacana porque foi assim. Ele, depois de tanto tempo, eu consegui trazer o cara, velho. A agenda é muito cheia, né, Guilherme? E graças a Deus ele arrumou um tempinho pra gente. E aí, Gui, como é que você tá? Fala, Bruninho, tudo bem, cara? Poxa, realmente a gente bateu na trave algumas vezes, mas finalmente deu Foi. certo. Prazer enorme estar aqui contigo hoje para a gente bater um papo, falar de tecnologia, de GPS, mas principalmente de corrida, né? Isso. Guilherme, antes da gente começar o podcast, ou entrar de fato no episódio, a gente sempre faz uma pergunta pro entrevistado que é a seguinte: quem é Guilherme? Conta um pouco Boa. da tua história pra gente saber. Cara, eu sou um paulistano, assim como acho que boa parte do que a gente está, do pessoal que está nos ouvindo aqui hoje, um corredor amador, um apaixonado por esporte e também e principalmente por corrida, né? Eu já pratiquei de tudo desde pequeno aí, já fiz judô, futebol, basquete. Eu sou alto, cara, não dá para ver muito pela câmera, mas eu sou alto, então alto desengonçado, futebol sempre foi minha paixão como torcedor, mas jogar nunca foi minha praia. Então eu fui para os esportes que valorizavam a altura. Então eu joguei muito vôlei, basquete na infância, mas desde 2014 mais ou menos me apaixonei pela corrida e nunca mais saí, né? Então venho colecionando algumas provinhas aí. Preocupação é sempre terminar, não tenho muita preocupação com pace, essas coisas. E, cara, em 2019, um pouco antes da pandemia, completei minha primeira maratona e, cara, foi uma Que paixão, massa. assim, a primeira experiência. Então, já estou planejando aí para o ano que vem. Tive uma filha, né? Minha filha nasceu logo depois da maratona, ali pegou aquela transição de Covid, que graças a Deus o pior já passou. Então, tive que me desconectar um pouquinho dos treinos e de ciclo, mas 2023 tenho como meta aí fazer mais uma e obviamente manter a corrida, a atividade física e o esporte na minha vida para sempre. Coisa boa. Eu acho assim que quando a gente começa a correr, a gente nem imagina que vai se tornar tão viciante, né, cara? Eu acho que quando você começou a correr 5 e 10, feito eu, não imaginava maratona, né? Muito. Então, é um vício muito bom. De fato, a corrida eu também sempre participei de vários esportes assim, eu nunca fiquei muito tempo sem fazer nada, só quando eu tive uma lesão no Aquiles, que eu fiquei um bom tempo sem treinar, Chato. mas muito chato, cara, muito. Mas enfim, como surgiu a paixão de Guilherme por, vou falar assim, por GPS, entre aspas, né? É, Cara, eu sempre trabalhei na indústria esportiva, né? Então, essa paixão minha desde criança, como praticante, como torcedor, e aí de várias modalidades, acompanhando tudo que é esporte, resultou na minha escolha de carreira profissional, né? E então eu trabalhei com esporte de várias formas, já trabalhei em veículo de comunicação, já trabalhei em clube, já trabalhei em empresa de alimentos voltada para esporte e saúde, eu já trabalhei organizando eventos, enfim. E dentro dessa trajetória apareceu aí a oportunidade de me juntar ao time da Polar. Eu estou há quase 2 anos aqui com a equipe no Brasil, né? Pensando dentro de uma operação que foi montada aí em 2017. Então, acho que esse é um ponto legal também para as pessoas conhecerem, para quem está nos vendo e ouvindo. A Polar ela é uma marca finlandesa, né, de 45 anos de idade, que os produtos estão no Brasil desde 1990, então já aí há mais de 30 anos com os produtos sendo vendidos no Brasil, porém
como Polar do Brasil, né? Como está até aqui no nomezinho aqui embaixo, eu hoje sou um colaborador da Polar do Brasil. É uma estrutura nova, é uma estrutura que começou em 2017, que foi quando a empresa resolveu montar uma operação própria, né? Então, tirar a comercialização dos produtos na mão de representantes ou distribuidores, importadores, e montar uma operação oficial aqui. Então, desses 5, indo para o 6º ano de operação, tenho orgulho de já estar no time há 2 anos, né? Cara, conhecendo, aprendendo. A gente aqui na Polar, a gente tem uma vontade muito grande de formar um time também de atletas, né? E aí, quando eu falo atletas, mais do que atletas, eu falo praticantes de atividade física, né? Porque a gente entende que, como marca e como empresa, a nossa missão é transformar a vida das pessoas por meio da atividade física, do esporte, das suas mais variadas formas. Então, para poder fazer um trabalho bem feito, a gente entende que a gente precisa ser produto do produto. E aí o ponto curioso, né, que você me perguntou como é que surgiu a paixão por GPS e tudo mais, foi algo que eu comecei como usuário, né? Então, quando eu decidi começar a correr, né, primeiro comecei com o monitoramento das minhas atividades pelo celular, né, ali o aplicativo e tal. Depois senti a necessidade de ter um relógio, tive um primeiro relógio. Depois tive um segundo relógio, que foi uma experiência muito ruim para quem corre, sinceramente. Eu fui para um Apple Watch e rapidamente desisti. E na época, quando eu resolvi vender meu Apple Watch, porque ele não entregava o que eu queria como atleta, né, como corredor, eu comprei um Polar. Isso em 2018. E fiz minha maratona de Polar, já era usuário de Polar e acabei, por ironia do destino, aí, vindo trabalhar na marca e ajudando no desenvolvimento desse negócio tão importante dessa marca aí, quase cinquentenária no Brasil. Uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que estava conversando, foi o seguinte. Eu conheço muitos corredores experientes, a galera das antigas, né, como a gente fala, que muitos têm o Polar. E a maioria deles, na verdade, é só o cronômetro, cara. Olha que não é? É só o cronômetro. Então foi bem curioso para mim. Eu estava até comentando com o Guilherme, foi o seguinte. Eu recebi da Polar o Polar Pacer, tá? Que é o lançamento da marca, né? E eu fui para fisioterapia e mostrei, e o físio viu, fez, caramba, a Polar mudou tanto. Aí eu olhei assim, por que ele? Aí ele me mostrou o dele, eu não lembro o modelo do dele, mas é um quadrado bem antigo. Ele fez, cara, esse meu é muito antigo. Aí eu, poxa, Gustavo, olha que realmente, olha que diferença. Eu falei, cara, que curioso você falar isso. Aí ele disse, né, ele é atleta de handebol, já jogou pela seleção brasileira de handebol, já conquistou títulos e tal. E ele disse que a galera naquela época usava. Aqui em Recife tem o Parque da Jaqueira, que é um dos polos de corrida daqui. E a gente tem os corredores veteranos do Recife. E eu já vi alguns deles também. Uns vão sem relógio, porque eles não precisam disso. A gente que precisa, né? Foram formados numa geração que... Exatamente. A própria sensação já calcula o pace facinho. Tudo, né? Pessoal que a gente gostaria de ser, né? Com certeza. E outros usam só o cronômetro, cara. E então, nesses 45 anos, a Polar pegou aquela galera que o que mais me deixa surpreso, admirado, é que essa galera continua fiel. Mesmo com o modelo antigo, mesmo com tantas outras novas opções no mercado, mas não, deixa o meu cronômetro aqui, não é o meu GPS aqui. Né? Deixa o meu cronômetro aqui. Então o tema do nosso episódio de hoje é o seguinte, a Polar entrou no jogo. Por que a Polar entrou no jogo? Cara, tem tanta tecnologia surgindo, tanta coisa nova surgindo, obviamente a Polar não poderia ter ficado para trás. Então, Guilherme, para quem não conhece os modelos ainda, fala um pouco sobre essa virada de chave, já trazendo os modelos, por favor.
Porra, legal esse tema aí, Bruno. A gente também bateu um papo antes e isso esses fatos que você relatou são muito comuns, né? Para gente que está próximo do nosso público, para gente que corre, que está em contato com corredor, com triatleta e etc. Por quê? Porque a Polar, de fato, ela que inventou o wearable esportivo. Né? Ela foi a marca que inventou esse tipo de produto lá atrás, em 1977, com os frequencímetros. Então, essa turma aí, elas têm um cronômetro, mas também tem provavelmente a sua cinta peitoral para medir a frequência cardíaca, que é a forma mais precisa e original para você construir planilhas de treinamento, seja qual for a modalidade, inclusive a corrida. Né? Então, lá atrás, em 77, na Finlândia, a gente começou a desenvolver essa tecnologia, que é o que a gente chama de padrão ouro de frequência cardíaca até hoje. Né? Porém, o mercado foi evoluindo, foi mudando, a necessidade das pessoas foi mudando, né? E a gente acompanha muito isso. Então, você tem aí esse público, né? Que provavelmente quem começou a correr até a década de 90 e, obviamente, antes, corria de polar, né? Fazia atividade física de polar. Eu lembro, eu pequeno, meu pai indo na academia com o frequencímetro dele, com a cinta peitoral dele, para medir a atividade dele, atividade física, com um polar. Durante muitos anos foi sinônimo de categoria, porque era quase que um monopólio. Né? Mas como a gente estava conversando aqui também, o mercado foi evoluindo, foram surgindo novas tecnologias, etc. E a gente sabe que, em algum momento, alguns produtos acabaram se tornando superiores, né? Mas, assim, mais do que produtos superiores, a gente viu muitas tecnologias novas desmistificando um pouco a prática esportiva, né? A gente falou aqui agora, o Pace. O Pace, ele vem com o GPS, né? Como é que a gente calculava Pace antes? Era como o cronômetro dessa turma aí que corre contigo e fazendo conta na cabeça, porque não era calculado, era a placa de quilômetro na prova, né? O tempo aqui, então, beleza, eu estou com a minha cabeça raciocinando e fazendo a conta de mais ou menos quantos minutos por quilômetro eu estou correndo. E foram aí adicionando outras coisas. O GPS é realmente uma ferramenta e uma tecnologia que foi bastante disruptiva para o mercado, né? E em algum momento, porque também a gente tem como filosofia da empresa só colocar no mercado uma tecnologia que seja exaustivamente testada e que garanta, né, a precisão e a credibilidade que a marca tem no seu DNA, a Polar acabou ficando um pouquinho para trás. Né? Então, eu acho que esse tema e o nome do nosso papo hoje, da Polar entrou para o jogo, é muito legal porque mostra essa virada de chave. Então, a empresa entendeu que ela precisava investir e avançar mais rápido em tecnologia, em novos produtos, em novos recursos, em aspecto estético, né, e design de produto, como você falou aí, seu fisioterapeuta. É o quadradinho com visor mais antigo, não colorido. Eu brinco, né, com aqueles numerozinhos que parecem visor de micro-ondas. Então, durante muito tempo, a marca ficou ancorada nesse perfil de produto, oferecendo a maior precisão possível dentro daquilo que ela dominava, que principalmente é a frequência cardíaca, mas outras ferramentas, como gastos calóricos e etc. E demorou um pouco, né, para correr atrás de outras tecnologias e outros recursos que começaram a ser muito requisitados e reconhecidos pelo nosso principal público, que é o praticante de atividade física. Né? Com muito orgulho que eu falo que esse cenário mudou. Né? Então, a empresa, no meados dos anos 2000, começou a investir bastante em tecnologia e, principalmente, aí, há uns 10 anos, mais ou menos, um pouquinho menos do que isso, a Polar começa a trazer produtos realmente do nível que
os atletas e os praticantes de atividade física demandam, né? Quem manda é o mercado, é uma coisa que eu costumo Sim, falar, né, Bruno? Então, assim, não adianta eu querer oferecer um produto que eu acho que tem os recursos necessários. Eu preciso atender a demanda das pessoas. Então, assim, até hoje a gente ouve e gosta de ouvir pedidos, críticas, sugestões em relação aos nossos produtos, porque essa é a única forma da gente evoluir e oferecer uma solução cada vez mais próxima daquilo que um corredor, aqui no caso, mas de qualquer atleta tem. Até por isso a gente tem uma série de linhas de produtos hoje que a gente foi diversificando ao longo desse tempo para atender essas diferentes necessidades. Né? Então, ali em 2000, fazendo de uma história longa, curta, ali mais ou menos em 2017, 2018, a Polar inicia uma nova era, como eu gosto de falar, com o lançamento da série Vantage, né? Então, naquela sim. época, com o Vantage M e o Vantage V, relógios multiesportes voltados para o público de corrida, mas não só de corrida, de triatlon, de ciclismo e tudo mais. Né? A série Vantage M, uma série um pouco menos completa, mas já com tudo que a gente fala de essencial para esse perfil de público, e a série Vantage V, né? O modelo Vantage V, um relógio mais high-end, um relógio mais de performance, que agregava uma série de outros recursos extras. Junto com ela, junto com a série Vantage, logo depois a gente traz os primeiros modelos de relógios fitness, né, que é um público que cresce muito. Então, até o nosso novo lançamento traz insights muito legais e interessantes sobre como as pessoas vêm procurando cada vez mais monitorarem as suas atividades, que não só corrida, né? Os relógios e principalmente o GPS, ele surge e tem como principal público o corredor. Mas essa demanda hoje já é completamente diferente, ou muito maior, não diferente, né? A gente já tem vários outros públicos buscando monitorar e melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde, além da corrida ou além do esporte, né? Então, a linha ali, a nossa série Ignite, que recentemente ganhou um novo membro, com o Ignite 3, então já está na sua terceira versão, né, no seu terceiro elemento aí de produto, mas também Unite e os sensores, eles foram construídos para atender esse público. Né? E, por último, mas não menos importante, a gente também tem a série Grit, né, com cada vez mais o desenvolvimento e o crescimento do esporte outdoor, né, da galera que sai para desbravar o desconhecido, aí, como a gente brinca, né? Ele traz recursos focados em ferramentas específicas voltadas para esse público. Então, quando a gente olha o mercado hoje, a gente divide de duas formas. Primeiro, quando a gente pensa em linha de produtos, né? Então você tem os relógios de fitness e wellness, que é a linha Unite, e a série Ignite, com o Ignite 1, 2 e o recém-lançamento Ignite 3, que traz uma série de recursos que vão além da prática esportiva, né? Que a gente tem aí monitoramento do sono, ciclo circadiano, relógio biológico, uma série de novidades e de ferramentas que ajudam a pessoa a monitorar não só a sua atividade, mas entender qual é o melhor momento do dia em que o nosso corpo está pronto para executar atividades de naturezas completamente diferentes, né? Então, atividades que exigem mais concentração, atividades que exigem mais energia, o despertar, o relaxar, o dormir. Então, enfim, é uma nova tecnologia que a gente traz, um novo produto, né? Uma coisa super legal, uma novidade super legal que a gente trouxe com o Ignite 3. Então, ele completa aí a nossa série, né? Ou a nossa linha de produtos de fitness e wellness. Além deles, a gente tem aí a gente vai para a linha de produtos de corrida, né? Os relógios de corrida, que são os lançamentos também desse ano, produtos super novos que foram lançados em maio desse ano, com o Pacer e o Pacer Pro. O Pacer é até esse nome é uma homenagem a um produto da Polar que foi lançado em 1992, né? Então é uma marca registrada da Polar e que a gente ressuscita aí ou homenageia agora com 2 novos relógios de corridas super atuais. Então,
o Pacer e o Pacer Pro, oferecendo de novo, né, tudo que tem de essencial para um corredor, desde os testes de VO2, obviamente todas as métricas de corrida, acompanhamentos de sono, recursos de nutrição, né? Então, quando eu falo de nutrição, você poder cadastrar ali quando tomar uma água, quando tomar um gel, quando tomar uma cápsula de sal, aminoácidos, enfim. A gente sabe que cada atleta tem a sua própria suplementação durante os treinos e provas. Então, a série Pacer ela vem para atender e veio bem customizada para o corredor, apesar de serem relógios multisports, então, que vão funcionar também para triatletas, e todos os nossos relógios têm mais de 150 modalidades esportivas, né? A gente faz essa segmentação e direcionamento de comunicação, mas o uso não é restrito só a esse público. Para todo mundo, digamos assim, né? E após isso, após a série, além da série Pacer, mas além da série Pacer, a gente tem a série Vantage, né? Como eu falei, ela estreou isso, e depois do Vantage M veio o Vantage M2, depois do Vantage V já veio o Vantage V2, então evoluções de produtos também com uma série de novos recursos, e aí o V2 é o relógio hoje, junto com o GridX Pro, mais completo da nossa linha, do nosso portfólio, que tem uma série de testes e inputs, aí focado bastante em quem busca performance, em quem está ali, né, querendo tirar segundo a segundo, minuto a minuto evolução, então vários testes de VO2, teste ortostático, teste até de recuperação muscular das pernas, enfim, uma série de novos recursos, até de navegação também, com importação de rotas, navegação real-time com outros recursos, que hoje é a mesma coisa que a gente tem no GridX Pro, que é o nosso relógio top de linha da série Grit, que é uma série outdoor, né? Então é um relógio já equipado ali com bússola, com barômetro, com essa questão do track, algumas ferramentas justamente para quem vai para o desconhecido mesmo evitar ali um fortuito, né? Então, poxa, tem um recurso chamado Trackback, que você ativa e ele cria a rota para você voltar para o seu ponto de partida, né? Então ele vai te mostrar no relógio exatamente a mesma rota que você fez, né? O mesmo percurso que você fez, você vai voltar por ele, porque a gente entende que ali é um percurso seguro e é um percurso que você já conhece, né? Informações de clima, então temperatura, horário de nascer e pôr do sol, crepúsculo, enfim, bússola, uma série de coordenadas geográficas, uma série de recursos aí também que ajudam quem sai um pouco das cidades e das pistas e vai para as trilhas, né? E por último, a gente tem os sensores, né? Que é marca registrada, que é da onde a empresa surgiu. Então, as cintas peitorais, né, H10 e H9, e o VeritySense, que é o nosso sensor óptico de braço. Falei bastante aí, mas passei pelo que tudo que a gente consegue oferecer hoje para o nosso público. Mas foi bom que deu um apanhado geral, né? E por falar nesse último item que você tocou no assunto agora, a cinta e tal, eu acho também que a Polar ficou muito conhecida por conta também dos times de futebol, né? Porque assim, vocês sabem que eles usam frequencímetro, vai pegar vários dados do atleta ali para colocar num banco de dados, tirar o melhor proveito que puder do atleta, e a Polar reina nisso aí. Se eu tiver errado, me corrija, Guilherme. Mas não é isso mesmo? É isso mesmo. Assim, a maioria dos corredores, das pessoas, tem contato com a Polar, obviamente com os produtos que a gente oferece no mercado de uma forma geral de atividade física, né? Porém, a gente também tem outras soluções e serviços que atendem o que a gente chama Polar para negócios, né? Ou B2B, que a gente chama, né? Então, as grandes equipes de futebol e clubes olímpicos e etc. do Brasil e do mundo são clientes nossos, né? Então, algumas seleções aí que vão jogar a Copa nos próximos meses utilizam os recursos da Polar. A gente tem uma ferramenta chamada Team Pro, né? Que hoje é usada por aproximadamente 60% de todos os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro,
né, além de equipes europeias que disputam a Champions League, as seleções, como eu falei, que é o monitoramento da frequência cardíaca e do deslocamento de GPS, que dão uma série de informações para a equipe médica e técnica poderem tomar decisões e avaliarem os seus jogadores, né? Então, isso cruzado com outros dados, por exemplo, de concentração de lactato, coisas que a fisiologia profissional usa, são fundamentais hoje para você tomar decisões, por exemplo, né, que a gente às vezes fica bravo como torcedor de futebol, pô, não vai jogar determinado jogador, pô, o time titular, mas isso é muito baseado em ciência, né, e a gente faz parte disso. A gente tem uma credibilidade muito grande e um respaldo científico muito forte, Bruno. Pra você ter uma ideia, assim, dos últimos... São mais de 450 patentes registradas, né, pela Polar nesses 45 anos de vida. Então, nós estamos falando aí de uma média de 10 patentes por ano dentro da nossa trajetória como empresa. Fora os testes, né? Em 2010, né, 2020, perdão, foram publicados mais de aproximadamente 3 mil publicações científicas, né, em bibliotecas de pesquisa, utilizando-se de wearables e dispositivos esportivos de GPS e frequência cardíaca. Mais da metade deles foi feito com Polar. Então, todas as outras marcas juntas representam menos da metade dos estudos científicos que foram publicados. Né? Por quê? Porque a nossa credibilidade e a nossa conexão com o mercado científico médico, né? Mercado da saúde, que é quem precisa de precisão, quem precisa da vírgula correta, escolhe Polar por conta de toda essa nossa trajetória de 45 anos e de uma tecnologia de ponta. Né? E aí isso vai para os clubes, isso vai também para academias, enfim, atletas profissionais. Então, hoje a gente pensa em Polar e a gente vê Polar nos frequencímetros e nos punhos de atletas amadores, mas toda essa tecnologia ela é desenvolvida também em conjunto com o esporte de alto rendimento, o esporte de performance. Eu vou até pedir licença aqui, Gui, para mostrar a minha tela do aplicativo. Pessoal, não sei Claro. se vocês vão conseguir... Deixa eu afastar um pouco aqui. Por conta do brilho, né? Então deixa eu tentar diminuir o brilho. Pronto, Aí, aqui, ó. 6 horas e 19 de sono. Eu dormi com o relógio justamente para mostrar isso. Aí eu vou entrar aqui nessa opção. Então aqui ele me fala quantas horas foi meu sono leve, profundo, o tempo que eu recarreguei minha energia, o tempo que eu fui interrompido no meu sono. Isso é muito bacana porque ele te fala sobre o ciclo do sono. Então não é simplesmente eu vou usar para dormir porque eu gosto de usar, não. Você usando para dormir, ele vai te dar esses dados, tá? Olha aqui, ó. Quantidade moderada, solidez moderada e regeneração, que foi essa opção que eu falei, ó. Eu dormi 6 horas e 19, pouco menos que o habitual, e a solidez moderada, ele te dá vários dados. Deixa eu só voltar para outra tela. Ó, manutenção cardiovascular, né? O treino de força que eu fiz na academia hoje. Então ele aqui, ó, me dá o tempo, frequência média, frequência máxima, caloria. Aqui, ó, carga cardiovascular. Uma coisa que eu acho muito bacana é essa aqui, ó, essa opção da tela aqui, o seguinte, que ele diz quantos por cento no meu treino eu gastei de carboidrato, de gordura, de proteína, né? Isso é muito legal, cara, muito legal. Né? E aqui ele pergunta se eu me senti bem, se não me senti, e aqui são os gráficos de acordo com esses dados aqui em cima. Voltar aqui, 105% da minha meta de atividade, isso eu também acho muito bacana. Ele dá quantos passos eu dei, quilometragem, né, caloria, enfim. Tem algumas pessoas que não utilizam essas funções porque nem sabem ao certo para que serve. Mas, cara, começa a mexer. Eu tenho certeza que você vai começar a gostar e vai se encantar com isso, porque são dados muito relevantes, né? Então, quando eu recebi o Polar Pacer, esse aqui, ó, eu fiquei muito feliz. Eu até falei no meu vídeo porque foi o primeiro Polar,
né, que a marca mandou para mim. Eu nunca tinha tido um Polar. E eu só ouvi alguns amigos falarem, né, e quando eu ia correr, tinha outros amigos com Polar e eu dizia, caramba, eu não tenho esse relógio. Eu falava, juro, Guilherme, eu falava mesmo, pô, velho, eu não tenho esse relógio. Né, e Primeiro de de muito repente, agora, hein, Brunão? ah, pô, Deus te ouça, cara, muito obrigado. E o que eu falei no meu vídeo, eu peço para vocês que não viram o vídeo, que vocês dêem uma passada depois em nosso canal, que foi o seguinte, uma coisa que eu acho, Guilherme, é que não adianta o relógio ter 1 milhão de funções e não ser funcional. Ele tem que Perfeito. ter funcionabilidade. Cara, pode ser o relógio o melhor do mundo. Mas se for Exato. difícil para manusear, né, você sabe que as pessoas hoje não têm tanta paciência e tempo, inclusive, para ficar horas e horas mexendo para aprender. Então a gente quer uma coisa mais funcional, mais objetiva. Eu nunca tinha mexido no Polar e quando eu peguei, eu até comentei com um amigo meu que ele também tem. Disse, nossa, velho, eu achava até que fosse mais difícil, mas não é, é muito prático. Ele disse, bicho, tu vai gostar pra caramba. Treina com ele, 15 dias depois me fala. Foi até Silvio do quilometragem, né? Boa. Meu amigão Silvio. E eu disse, Silvio, gostei de verdade. E muita coisa que em outros, não vou falar marca, obviamente, que outros relógios a gente Não. vê, que é um pouco mais complicado. Eu acho que o corredor quer o seguinte. Vou falar de corrida em específico, tá? Eu quero colocar para correr, eu quero saber onde eu vou parar meu treino, onde eu vou achar os meus dados e fica tudo na tela inicial. Então isso já é um ganho gigante. E quando a gente participou lá da videoconferência, vocês apresentando o Ignite 3, a Uhum. tela do Ignite 3 já ganhou mais espaço. Então eu acredito que muito em breve o Polar Pacer também venha a ganhar mais espaço. O Pacer 2, eu não tenho o Pacer Pro, né? Eu não tenho como falar sobre ele ainda, mas a diferença desse aqui pro Pacer Pro seria o que? Não tem a inclusão de mapas, não tem o voltar pela rota, barômetro e mais uma E aí a função. potência na corrida, né? Por não ter o barômetro, ele Isso. não tem a potência na corrida, né? E é um relógio com uma estrutura de elementos um pouco diferente, né, Bruno? Mas assim, acho que o ponto que você falou da praticidade, da simplicidade na informação é algo que nos guia aí e que pautou muito esse lançamento, né? Por isso que até a título da campanha, quando a gente fala do Pacer, é o apaixone-se pela corrida. Por quê? Porque corrida é uma coisa simples, a corrida não tem que ser complicada, né? E o Pacer ele vem para oferecer, como eu falei, tudo que tem de essencial por um custo-benefício, e eu costumo ser muito sincero e muito transparente, tá, Bruno? Eu nunca vou falar que é barato, porque a gente sabe que no Brasil, no país que a gente vive, investir aí 1.000, 1.500, R$ 2.000 em um relógio não é barato, né? Mas é um excelente custo-benefício quando a gente fala em Custo-benefício. precisão, quando a gente fala em durabilidade, né? E quando a gente fala em usabilidade, né? Porque é um produto aí que dura tranquilamente 4, 5 anos, né? Você viu aí os seus colegas têm Polares aí com 10 É, anos de vida. E uma coisa que é muito legal também, que eu gosto muito de comentar, é a questão de assistência técnica, né? A gente, por estar no Brasil, por ser a Polar do Brasil, né, e somos a única marca do mercado que está oficialmente estabelecida no país, a gente tem uma preocupação muito grande em atender bem o nosso público, né? E aí é o que você falou de fidelizar e de acompanhar a trajetória desse atleta, desse praticante de atividade física por mais tempo, né? Então hoje a gente é a única marca que oferece uma garantia de 2 anos, né? Uma garantia mundial de 2 anos para relógios. O sensor, o H10, por exemplo, tem 3 anos de garantia, né? E tudo isso, todos os produtos em garantia são atendidos por uma assistência técnica própria, né? Então nós temos também 3 autorizadas, porém que vão atender especialmente os produtos que já estão fora da garantia, né? Todo produto na garantia é atendido pela nossa equipe de assistência com peças genuinamente oficiais, né, importadas diretamente das nossas fábricas. Então, assim, o cuidado que a gente tem com o cliente é muito importante. E, obviamente, a gente oferece esse tempo de garantia porque a gente confia muito no nosso produto,
né? A gente sabe que é um produto durável e é um produto que os atletas podem usar e abusar dele, que ele não vai ter problema. Então, acho que isso é uma coisa legal, mas a questão da praticidade é muito bom, né? O que eu costumo falar é, o corpo humano é muito complexo, né? Nós somos uma máquina com muitas engrenagens que às vezes uma delas para de funcionar bem e já colapsa todo o resto, né? E o que a gente quer como marca e como empresa é o quê? Desmistificar isso e trazer uma informação mais clara, mais simples e de completo entendimento para o nosso usuário. Então, quando você falou aí, né? Poxa, tem o recurso do sono, tem as metas de atividades diárias, tem o acompanhamento da corrida e da atividade em si. Isso tudo ele acontece naturalmente. Então, você não precisa ficar apertando botões ou executando funções para você ter acesso a essa informação, né? E mais do que a informação em si, é uma informação simplificada. Né? Então, quando você fala aí, pô, 105% da minha meta de atividade, significa que você cumpriu sua meta. Né? É um número percentual, é uma coisa fácil. Não é que eu tinha que dar tantos passos ou queimar tantas calorias, fazer uma regra de 3 para descobrir se o meu dia foi produtivo ou não. Né? Também ela tem o Training Load Pro, que é uma ferramenta exclusiva da Polar, que mostra ali como é que está o seu estágio de evolução. Você está num momento de manutenção da sua capacidade física, você está num momento de evolução, você está num momento de overtraining, né? Ou seja, está treinando demais, pode correr algum risco ali de lesão, então é bom dar uma segurada. E isso é feito num farol indicativo que visualmente você entende, você enxerga onde você está. Então, acho que isso de trazer a saúde, trazer a atividade física de uma forma simples, acessível e desmistificada, é muito do que a gente tem como propósito, né? Então, acho que e essas evoluções de recursos e tudo mais é muito focada nisso. A gente precisa ser preciso na atividade, mas a gente também quer cuidar da vida das pessoas fora das pistas, fora das ruas, fora das trilhas, das piscinas e por aí vai. A gente parar pra analisar na verdade eu não chamo assim, a gente parar pra pensar, não é nem um relógio, é um computador, né, que Computador, sem está dúvida. no nosso punho, e que é o melhor amigo do atleta. Por quê? Ei, você treinou muito hoje, dá uma descansada. Ó, você se recuperou bem, o seu sono foi bem proveitoso. Cara, É tá isso aí. faltando você beber água que você não bebeu hoje. É isso, né? É É sobre isso. isso hoje em dia, né? Lembrei aqui a outra opção que o Polar Pacer não tem em relação ao Pro, que seria o altímetro. Eu lembrei porque, assim, algumas pessoas, como eu faço ultra de montanha, eu tenho vários amigos que também fazem, eles estavam até perguntando, né? Pô, ir pra ultra, pra montanha e tal. Pô, bicho, nesse caso eu iria no Pro. Ou então É, no Grit X, alguma coisa é assim, isso aí. né? É isso aí. É isso aí. Então, Ele assim, traz, hoje, né? Desculpa te interromper, Brunão. Ele traz a sua altitude, ele traz a altimetria, mas não é uma altimetria bem precisa, porque como ele não tem altímetro e barômetro, ele faz isso por aproximação pela sua isso, geolocalização do GPS, né? Então o GPS sabe que esse ponto aqui, ele é um ponto que está a X metros do nível do mar, ou essa diferença do deslocamento do ponto A para o ponto B, ele tem um ganho de altitude, mas isso é aproximado quando você trabalha exclusivamente com o GPS. Quando o relógio, né, quando o seu aparelho ele é equipado com um altímetro e com um barômetro, ele traz isso com uma precisão muito grande. até porque essas provas, geralmente a gente entra no site da organizadora, baixa o arquivo GPX para o relógio, né? Então a gente sempre faz isso, até porque assim, a gente tá numa ultra, a gente corre muito tempo só, para não se perder, a gente baixa pro relógio. Então foi aí quando eu falei, eu disse, ó, vai pro PC Pro ou pro Grit X, alguma coisa nesse estilo. Mas assim, você falou sobre custo-benefício, eu falei no vídeo também que, sem sombra de dúvida, é um dos melhores custo-benefício do mercado, né? E você sabe que vez ou outra aparece um cupom de desconto, aparece um Parece. frete grátis. Então, cara, ele não vai ficar por 1.999, né? Ele vai ficar um pouco mais abaixo. Inclusive, pessoal, vou até deixar um link
aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar, né, o Polar Pace ou qualquer outro relógio Polar. Vou deixar o link aqui e vocês entram e já vão diretamente para poder comprar. E sempre Eu que não, tiver não sei cupom quando, não sei, desculpa aí te interromper, Bruno, não sei quando pode falar. vai ao ar aqui, nós estamos batendo um papo no dia 17, mas semana que vem é semana de Black Friday, né? Não posso Olha contar aí. muitas novidades aí, não posso entregar muito ouro, mas a gente preparou coisa bastante legal aí para o público brasileiro, né? Justamente porque o que a gente quer, cada vez mais as pessoas cuidando da sua saúde. E aí eu falo isso de uma maneira muito transparente, de peito aberto, que independente de como, de quando, de onde, o importante é se manter ativo. Então, só para a galera não perder a Black Friday, eu vou dizer o seguinte, que a gente vai colocar no ar dia 21, segunda. Porque aí todo mundo já aproveita a Black Friday, Aí tá? sim, É aí melhor, sim, né? aí sim. É melhor, é melhor. Então, Pronto, é melhor. Vamos fazer indo pro isso. ar na segunda-feira, olha, então, galera que está ouvindo hoje, que corre, tem muita oferta lá no site já. Posso deixá-los tranquilos que essas ofertas elas vão durar aí pela semana, tá? E a gente não vai ter mudança de preço ao longo da semana. Então, não precisam esperar até sexta-feira, não precisam ficar monitorando ali para ver que vai cair. Minha palavra de honra que essa é a condição. E até falo aí para o pessoal se antecipar, porque eventualmente pode acabar um modelo, pode acabar uma cor preferida. Então, assim, fiquem confortáveis para comprá-lo, né? Quem está namorando um Polar, quem está a fim de trocar um relógio e pegar um dos nossos modelos, pode mandar bala já hoje. A partir de hoje, a gente já está no ar com várias novidades aí. E uma coisa que eu achei super bacana é que esse meu, ele veio com duas pulseiras, né? Uma maior e a outra menor. Eu tenho outros relógios e eu não tinha recebido isso. Então, já de imediato eu já coloquei aqui, ficou melhor em mim, não precisou comprar outra pulseira. Inclusive teve até promoção há pouco tempo, né, sobre isso, né? Quem comprava ganhava a outra pulseira. Uma pulseira extra, né? Todos os relógios hoje, Bruno, ele vem com o que a gente chama de pulseira de engate fácil, né? Então, todas as pulseiras são substituíveis, não são modelos como eram antigamente, que você precisava daquelas chavinhas ou de algum tipo de ferramenta específica para trocar a pulseira. Você troca hoje aí, como está mostrando, num engate, né? Então, cara, é muito fácil, e aí isso você troca por causa de tamanho, por conta de estilo, né? Poxa, vou botar uma pulseira de couro para uma ocasião mais formal. A mulherada, principalmente, aí a gente vê que curte combinar a cor da pulseira com o look. Então, assim, tem uma série de opções no site. São pulseiras padrões de 20 milímetros ou de 22 milímetros, depende do modelo, né? E que qualquer um pode trocar em casa. Então, essa questão também, além da evolução técnica, de tecnologia, dos produtos, também tem uma evolução e uma preocupação muito grande com a parte estética, com a parte de design, né? A gente é bastante Era, elogiado, modéstia à parte por era isso que eu isso, ia falar. recentemente. Era isso que eu ia falar. É meio que unanimidade, né, sobre a beleza do relógio, né? E tipo, você pode ir para qualquer lugar que as pessoas não vão falar, pô, isso é um relógio de corrida, né? Principalmente as mulheres, né, que curtem usar muito, né, por achar bem bonitos os modelos, né, várias cores e tal. Pois é, como você falou, acaba sendo o melhor amigo da gente que faz atividade. A gente não tira ele do punho, né? A gente não tem mais o costume de, não, então eu vou tirar para pegar outro e tal, só colocar quando usar. Enfim, a maioria das pessoas até você consegue identificar numa reunião de trabalho ou num bar, quando você vai num restaurante, ó, pô, aquele cara tá usando um relógio de corrida, aquele cara É, corre, aquele cara faz atividade. Porque as pessoas não tiram mais. Então, também a gente quer, por uma outra forma, fazer parte da vida das pessoas, porque a gente sabe que todo mundo gosta de se sentir bem, né? Cada um tem o seu estilo. Então, além da evolução tecnológica, como eu falei, a gente tem também essa preocupação de oferecer um produto de qualidade física e cada vez com um apelo visual cada vez mais bonito, né? não sei se alguém já tocou no assunto com vocês,
Mas assim, depois do Grit X, depois do Ignite 3, automaticamente os desafios são maiores, São maiores. né? Porque vocês criam um ótimo problema para vocês. Assim, a tecnologia ela evolui muito rápido, né, Bruno? Então, assim, a gente já está de olho e já está trabalhado, obviamente já tem trabalhado há muito tempo nos lançamentos do próximo ano, né? Uma coisa que é muito legal que a gente faz, até de fato, como o reason why assim, da empresa é o quê? Poxa, eu estou trazendo, a cada lançamento eu consigo trazer, óbvio, tem coisas que são componentes novos, né? Mas tem coisas que são recursos novos. E quando é um recurso novo e que o hardware, né, que é a parte física do relógio, de um modelo antigo, permite que isso seja implementado, pô, a gente faz questão de oferecer isso para quem já é usuário, né? Então agora, por exemplo, com o Ignite 3, a gente traz o Sleepwise, que é uma nova ferramenta de análise de sono, e isso vai ser disponibilizado em modelos que já existem para usuários que já têm um relógio, outros modelos, justamente por quê? Porque a estrutura física do relógio permite. Então, assim, eu não vou fazer uma coisa que vai ser restrita só a novos compradores, a novos usuários, ou que eu vou ofertar só para quem trocar de relógio, né? Não é essa a nossa mentalidade. Como eu falei, a gente quer oferecer o maior número de recurso e tecnologia para todo mundo cuidar de si mesmo. Então, se a gente tem a possibilidade de oferecer esse recurso em um modelo que já existe na linha, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Quando a gente lançou o Grid X Pro, por exemplo, em pouquíssimo tempo, em menos de um mês, todos os novos recursos do Grid X Pro já estavam disponibilizados no Vantage V2, né? Por quê? Porque foram atletas aí que empregaram num produto da Polar um investimento alto, né? Que nos deram a confiança de estar no seu punho. Então a gente vai fazer de tudo por essas pessoas também, né? Então não só para que um novo lançamento, quem vai comprar este novo produto, mas para quem já é usuário, para quem já tem um relógio, para quem já confiou na Polar anteriormente, né? E obviamente que os desafios eles vão crescendo, como você falou. Óbvio, a gente não pode dar detalhes, mas tem vindo coisas novas, novas tecnologias são estudadas, até não só coisas novas, mas o aperfeiçoamento daquilo que já existe, né? Então, a cada lançamento, a frequência cardíaca do punho, ela é cada vez mais precisa, né? O GPS cada vez mais preciso, a adaptabilidade do relógio a cada indivíduo, né? A inteligência artificial do relógio, ela é cada vez mais aprimorada, né? A gente ouve muito falar em machine learning, né? Que é a máquina cada vez mais aprendendo com a gente. No final do dia, quanto mais você usa o relógio em mais diferentes situações, mais ele aprende sobre você. E aí mais preciso ele vai ser. O exemplo que eu dou e que muita gente acha que pergunta, muita gente questiona, que é um pouco de mito até, é a questão do relógio na esteira, né? Pô, quão preciso é o meu relógio na esteira e tudo mais, como é que eu faço para ele ser preciso? Usando o relógio. Não tem outra forma dele ser preciso além de você usar o relógio. Você me permite, como é que funciona aí a tecnologia do relógio na esteira? Quando a gente vai para o GPS, é um satélite. Tem um satélite e tem uma antena no relógio, eles trocam informação e ele consegue saber precisamente qual é o local que a gente está na superfície da Terra. Basicamente é isso. Quando você vai para a esteira, não existe essa troca de informação, né? O que ele tem é um acelerômetro. Então, é a forma como a gente se movimenta, o relógio vai aprendendo. Então, com o nosso movimentar, com o nosso gestual, mas com a nossa respiração e batimento cardíaco, o que isso significa em termos de velocidade e em termos de distância, né? Então, e como é que a gente calibra o relógio? Primeiro, fazendo muitos testes ou muitos treinos outdoor antes de usar o relógio pela primeira vez na esteira. Por quê? Porque ele tem aí uma informação precisa de distância e velocidade e ele vai relacionar e vai cruzar essa informação com a nossa frequência cardíaca, respiração e movimentação. Então, dali ele já tira e já vai aperfeiçoando e ajustando isso de acordo com o nosso gestual, com
com a nossa forma de correr e como o nosso corpo está preparado para aquela atividade. A segunda coisa é o quê? É a gente contar para ele quanto a gente correu. Então, o que, que a gente fala? O que, que a gente recomenda? Fez um treino na esteira, por menor que seja a diferença, entra lá no Polar Flow e edita a distância que você tem. Conta para ele o quanto significou. Né? Se você tem uma esteira calibrada, porque muitas vezes pode ser que a esteira esteja descalibrada, então tenha a confiança que a esteira está calibrada. Então, pô, não foi 5 km e 100, foi 5 km cravado que eu corri. O relógio vai aprendendo e ele vai fazendo esses ajustes. E uma distância que inicialmente podia ser assim, ela vai cada vez mais se aproximando para você ter o relógio mais calibrado e preciso possível. Então, isso é um exemplo que eu gosto de trazer, e aqui a gente está falando com o corredor, né? Para mostrar que quanto mais a gente usa e quanto mais a gente dá a informação para o relógio, né, que como você disse, ele é um computador, mais preciso ele vai ser, mais assertivo ele vai ser na hora de nos dar uma informação sobre nós mesmos. Foi muito bacana você ter falado sobre isso, porque tem muita gente com dúvida em relação a isso, né? Essa parada de calibrar o GPS. Então, inclusive, eu vou até fazer uma célula dessa parte e vou postar depois, porque Legal. muita gente pergunta, cara. Isso foi uma dica muito bacana que você deu. Inclusive, você arrumou uma briga aqui em casa, porque quando chegou, minha esposa disse que era dela. E não era meu. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o produto. Não é porque você tá aqui, sabe? Mas eu faço review, eu gosto de dizer exatamente o que eu penso, independente de quem mandou pra mim. Legal. Né? A gente só não falou, mas eu já vou falar aqui, a gente tá acabando. Mas você pode, quem tá nos ouvindo, você pode programar o seu treino no aplicativo, né? E também pode programar o seu treino no computador. Né? Você vai lá, tem treino e tem treino faseado. Se o teu intervalado é muito detalhado, você vai lá em treino faseado e edita as fases que vai ter o seu treino e a quantidade de repetições. Né? Guilherme, a gente está acabando. Né? Primeiramente agradecer por você ter vindo, né? Por você ter dado essa aula, tanto de polar, quanto de GPS, quanto de calibragem, enfim, foi muito bacana porque de fato é uma roda de corrida, né, como eu tinha te falado, né, por isso é o nome do nosso podcast, e eu espero que você venha aqui mais vezes quando tiver lançado novos produtos também, né, espero sim, como você falou, que seja o primeiro de muitos, né, porque é muito bacana você estar com o relógio e as pessoas perguntarem que relógio é esse. Teve gente que já quis marcar treino comigo para perguntar se podia usar, para poder comprar. Claro, pode usar, não tem problema, não tenho... Muito bom. Sabe, eu não tenho frescura com essas coisas assim. Eu quero que as pessoas desfrutem, né, do que é bom, do que tem para ofertar, né, do que o produto tem para ofertar. Muito obrigado mais uma vez. Deixa só uma mensagem final, né, para caso alguém ainda não conheça ou tenha uma dúvida, compro ou não compro o Polar. O que é que você diria? Boa, vamos lá. Acho que primeiro, compre o Polar, pode confiar na gente, como eu falei. A gente oferece hoje o que a gente tem, o que existe de top de tecnologia no mercado, né, em relação a componentes, a ferramentas e tudo mais. Então, assim, eu convido todo mundo a entrar no site. Lá a gente tem uma ferramenta de comparação de produtos, então que você pode entender, né, dentro de diferentes faixas de preço, diferentes linhas de produtos, o que contém um e não contém outro, e assim, o que vai ser melhor para você, né? Não necessariamente o produto mais caro ou o produto mais completo vai ser aquele que melhor te atende, né? Então conheça os produtos, assista os reviews, e aí fica um compromisso meu aqui também, porque eu acho super legal você trazer para o seu público, Bruno, essa questão do comparativo de como é um relógio, por exemplo, como um Pacer, como a gente falou, que é um relógio que tem todos os essenciais e custo-benefício muito bom, mas também com um Pacer Pro, né, que já é um relógio que está num patamar diferente, e você como faz corrida de montanha, aí acho legal você ter um também, testar, então fica aí o meu compromisso de te mandar um para você testar outros recursos da Polar. Acho bacana você também trazer esse depoimento e como você falou, massa. Né, acho que trazer isso de maneira sincera é muito importante para a gente também,
né, como marca e como produto evoluir, e aí você pode trazer para o público também esse comparativo. E para dar aí um incentivo extra, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer um Vamos. cupom para a turma, Bora Correr Olha aí. Black, Bora Correr Black, o Brunão coloca aí depois nos comentários. Tá. Válido só para Black Friday, então eu vou contar aqui, válido só para Black Friday, ele vai dar um desconto extra naquilo que já tem no site e também frete grátis. Então, para quem está Caramba, deixa eu anotar aqui. Live, cupom Nossa, Bora véio. Correr Black, Bora Correr Olha Black, aí, ó. tudo junto. Aí, ó. Desconto extra, aplica lá no carrinho, desconto extra e frete grátis. Então, além do desconto que já está no site, um cupom aqui para todos os ouvintes, espectadores, seguidores poderem ter o seu polar com ainda mais recursos e benefícios. Só para o pessoal ter ideia do desconto da Black, vai ser o quê? De um exemplo, de 20% a 40%, não sei. Cara, vamos até 25% de desconto. Então, descontos que, dependendo do produto, chegam a mais de R$ 1.200. Tá? Então, fora esses 25%, teria mais esse desconto e frete grátis. Exatamente. Para todo o Brasil. Quem não comprar agora, não compra mais. Agora, eu não tenho mais o que falar, né? Cara, muito obrigado. Você é uma simpatia. E enquanto você estava falando, eu estava conversando aqui com o Gabi. E cara, ele fala muito bem. Porque assim, é muito fácil a maneira como você explica, é bem didático. E isso pra gente que corre é muito importante. Porque nem todos têm como é que eu posso dizer, a intimidade com a internet, ou a intimidade com a tecnologia. Né? Então por isso que eu tinha te falado lá no começo, que é muito funcional. Então, obrigado. Vou tentar fazer várias células desse episódio, porque foi muito importante. Tá, pessoal? Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém. Usa o cupom porque você não vai ter esse desconto aí, né? Em cima de um desconto de uma Black Friday. Então, se liga, né? Então, e outra, como o Guilherme já falou, não vai mudar. O valor de agora do dia 21 até o final do mês vai ser o mesmo. Então, não fica esperando, vou esperar o final do mês. O produto vai acabar e você vai ficar sem. Beleza? Guilherme, muito obrigado. Que você precisar do canal, estamos à disposição, tanto aqui como lá no Instagram. E é um prazer ter essa parceria aí com vocês. Tá? Cara, o prazer foi todo meu, Bruno. Foi ótimo a gente bater esse papo. A gente já tinha se conversado por mensagem, a primeira vez por vídeo. Em breve, espero que em breve, pessoalmente. E, cara, o que vocês precisarem também, se a gente quiser gravar outros conteúdos aí para explicar determinados recursos, poxa, estamos super à disposição, seja eu, seja o André, seja o restante da equipe aqui, cara. O que a gente quer, como eu falei, mais importante do que vender relógio no final do dia é fazer as pessoas cuidarem da sua saúde, praticarem atividade física, se manterem ativa. E o nosso produto, ele é um meio para isso, mas no final do dia depende de cada um de nós, né? Não sei se você pode dar o spoiler só pra gente encerrar. Vai ter polar na Maratona do Rio novamente? Cara, estamos conversando. Mas assim, a expectativa é boa. A gente começou uma relação com o pessoal da Maratona o ano passado, né? Foi super positivo. A gente entende aí que é uma parceria que pode render muitos frutos para os dois lados. Eu até tô aqui hoje com a camiseta que a gente fez para a Maratona do Rio. Nem dá para ver direito, mas enfim, tô com ela. Uso bastante no meu dia a dia para treinar. Então, acho que em breve a gente vai poder contar novidades nesse sentido. Olha aí, coisa boa. E quem for para o Rio, espero encontrar cada um de vocês lá. Boa. Valeu, pessoal. Beijo para vocês e bora correr, galera.